Na videoaula de hoje, nós vamos conversar sobre a última unidade do programa da nossa disciplina de Técnica e Economia dos Transportes, que seria a avaliação econômica de projetos, tá? A avaliação econômica de projetos de transportes, ela faz parte da última etapa do processo de planejamento em transportes. Planejamento em transportes, como a gente já viu nas unidades anteriores, ele começa com a definição das metas e objetivos. Se você como engenheiro de transporte ou de trânsito quer diminuir o tempo de viagem dos usuários nas linhas de transporte coletivo, quer diminuir o tempo de embarque e desembarque em terminal aeroportuário, quer diminuir o tempo de descarga num terminal marítimo, você quer duplicar a capacidade de uma rodovia, você quer construir uma nova ferrovia, tá? Para ligar, para poder transporte de carga, ou então você quer construir uma ferrovia ou um serviço para transporte ferroviário de passageiros, como foi o caso da construção do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, aqui na cidade de Fortaleza. Tudo isso são projetos em transportes. E nessa unidade nós vamos fazer a avaliação econômica desses projetos, se vale a pena ou não investir. E se ele for selecionado, como é que é a prioridade para fazer a implantação desses projetos. A avaliação econômica, geralmente, ela envolve dois parâmetros: os custos econômicos associados àquele projeto e os benefícios econômicos. Os custos econômicos é mais fácil de você mensurar porque ele vai em unidade monetária, tá? Mas os benefícios econômicos é mais uma questão assim, de você observar os benefícios indiretos que vai gerar para aquele usuário, para aquela comunidade que vai ser afetada pela implantação daquele novo projeto de transportes. Então, a unidade de hoje, nós vamos falar sobre a introdução, vamos falar sobre os custos econômicos, depois os benefícios econômicos e a comparação entre custos e benefícios. A unidade, essa parte 1 da unidade de avaliação econômica, ela vai até a parte de custos econômicos. Na parte 2 dessa unidade, que vai ser uma nova videoaula, nós vamos tratar sobre os benefícios econômicos e fazer a comparação entre os custos e benefícios. Então, vamos começar a introdução, né? Então, como eu falei, a avaliação e seleção de projetos de transportes, tá certo? Ela faz parte da penúltima etapa do processo de planejamento neste setor, tá? Onde o planejamento, quais são as etapas dele? Estabelecer as metas e objetivos, coletar as informações, né, através de bases cartográficas, pegar informações socioeconômicas da população, do uso e ocupação do solo, do próprio sistema de transportes, tá? Através de pesquisas, né, que podem ser domiciliares, realizadas na via ou realizadas no cordão externo. Fazer a previsão da demanda futura, que são 4 subetapas, que a gente já comentou. Geração de viagens, que é o número de viagens futuras produzidas ou atraídas de uma zona de origem até uma zona de destino, a distribuição de viagens, divisão intermodal, alocação de tráfego, e agora nós vamos para avaliar e selecionar, e depois vai para a implementação dos planos selecionados. Então, essa etapa agora dessa unidade é a avaliação e a seleção de projetos de transportes. Então, como eu falei, no planejamento de transporte, como já vem conversando, tá? Ele tem que responder 5 perguntas. A primeira pergunta, que é a quantidade de pessoas que vão se movimentar de um lugar para o outro, é a primeira etapa da previsão da demanda futura, que é a geração de viagens. Para onde essas pessoas e bens vão se movimentar é a distribuição de viagens, que é a segunda subetapa do processo de previsão. A terceira é como é que elas vão realizar, se é a pé, de bicicleta, transporte coletivo, carro, moto, né? Transporte coletivo inclui o ônibus e o trem, é a terceira subetapa, que é a divisão intermodal. A quarta subetapa, que é escolher as rotas, né? Por onde esses movimentos vão se efetuar, tá? E a última etapa é quais as consequências na movimentação, que é a avaliação econômica. Então, a primeira nós já respondemos, geração de viagens. A segunda também nós já respondemos, que é a distribuição. A terceira, que é a escolha do modal, é a divisão intermodal, nós respondemos também. A quarta, que é as rotas, também nós já respondemos, que é a alocação de tráfego. E agora nós estamos na última, que é a avaliação econômica, que a gente vai avaliar essas consequências. Então, quando a gente vai avaliar um sistema de transportes, ele tem que ser fundamentado em 2 tipos de problemas. Primeiro,
é verificar se o sistema atual, a malha atual, tá? Ela vai atender a demanda futura prevista, tá? Caso você vá fazer esse novo projeto, então tem que saber se o sistema atual vai atender. Por quê? Para poder identificar quais são as deficiências e onde deve haver as melhorias. E se o sistema viário existente, ele tem ou não capacidade suficiente para receber esses fluxos de tráfego alocados. Da mesma forma, para verificar quais são as deficiências e para apontar as melhorias necessárias. Então, quando ocorrer um desses dois problemas, torna-se necessário que você faça estudos, né, e levante projetos que são destinados a solucionar um desses dois problemas, de modo a atender sempre a demanda por transporte. Sempre a demanda por transporte tem que ser, a gente tem que procurar atender. Vai atender de forma 100% satisfatória? Às vezes a gente não consegue, tá? Principalmente quando se trabalha em transporte coletivo, que sempre vai ter aqueles momentos de lotação, tá? Mas a gente pode melhorar e amenizar esses problemas. Então, quando a gente vai avaliar o sistema de transporte, a gente deve contemplar sempre novos projetos, tá? Esses novos projetos, você tem que identificar qual é o custo financeiro dele e tentar identificar também quais são os benefícios que aqueles projetos vão gerar para a sociedade. Então, os projetos de transporte podem contemplar o quê? Podem contemplar pequenas melhorias ou projetos arrojados. Quem seriam as pequenas melhorias? Seriam adequação de uma interseção, por exemplo, tem um cruzamento que está acontecendo muito acidente, colisão, você colocar uma sinalização viária, seja horizontal, vertical e através do semáforo, ou também você está numa estrada, tem uma rotatória, né? Essa rotatória, ela dá problema que o carro tem que diminuir muito grande a velocidade para poder ela não sair da rotatória, então você tem que fazer a adequação do projeto geométrico. Isso é que acontece na CE 085, que liga para as praias do Paracuru, Taíba, as praias do Trairi, Jericoacoara, tá certo? Tá? A Lagoinha, né, que é em Paraipaba. Então, tem essas adequações de interseção. Pode ser o alargamento de uma seção ou de uma via, tá? Como foi também o alargamento da CE 085, a duplicação da CE 040, que liga para as praias do Morro Branco, Fortim, as praias de Aracati, né, Canoa Quebrada, Majorlândia. Pode ser a instalação de um controle semafórico, por exemplo, fazer aquela onda verde, né, que todos os semáforos eles são devidamente sincronizados. Alteração no fluxo de tráfego das vias, que é o caso que acontece aqui em Fortaleza, que se trabalha muito a questão do binário, né, uma via indo e a outra fazendo contrafluxo, como é que foi a questão dos binários da Santos Dumont, com Dom Luiz, você tem os binários também ali que acontece muito ali no Montese, bairro de Fátima, tá certo? Você tem agora, por exemplo, o binário, a Desembargador Moreira, ela agora só vai descer para a praia. Quem vai fazer o contrafluxo? Barbosa de Freitas, Oswaldo Cruz, tá? Então, essa alteração no fluxo de tráfego das vias. E quem são os projetos arrojados? A construção de uma nova rodovia, um projeto arrojado, a integração de diferentes sistemas de transporte, porque nem sempre, por exemplo, se tiver a bilhetagem eletrônica, nem sempre elas conversam entre si, se for tecnologias diferentes, como é o caso aqui do metrô, e o caso do sistema de transporte coletivo por ônibus. Então, você integrar o metrô e o sistema de ônibus aqui de Fortaleza é considerado um projeto arrojado. Você fazer o desenvolvimento de novas formas de transporte, como a construção de uma linha nova de metrô, como é o caso agora da linha leste, tá? A construção do VLT, né? E a gente vai ver num projeto aqui que, infelizmente, ele foi previsto para a Copa de 2014, mas infelizmente o projeto não deu seguimento, que era o desenvolvimento do TAV, o trem de alta velocidade ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre ele. Então, antes de qualquer decisão que a gente vai tomar sobre um projeto de transporte, o ideal é que você faça uma avaliação econômica desse projeto, tá? Essa avaliação econômica, ela vai primeiro levantar os benefícios, vai levantar os custos monetários, quanto é que custa, né? E quais são os benefícios que eles vão gerar para a sociedade, tá?
Então, todo sistema de transporte, ele vai ser estudado, idealizado e planejado de forma que ele vai gerar benefícios e que ele vai atender à demanda por transportes. Então, essa avaliação de projeto de transporte, você tem que determinar quais são as vantagens e as possíveis desvantagens de cada projeto e determinar quais são os custos financeiros e os benefícios gerados para a sociedade e comparar esses custos com esses benefícios. Tá? Geralmente, quando você vai fazer a avaliação econômica, tá, de um projeto, você tem que buscar levantar, né, os custos tecnológicos com a aplicação de pesquisas, você adquirir softwares para gerenciamento do sistema, por exemplo, controle semaforizado tem um software utilizado aqui no CTA Ford Fortaleza. A parte técnica, né, dos engenheiros, mão de obra, tá certo? Por exemplo, do VLT tem maquinistas, do metrô tem maquinistas, do sistema BRT tem os motoristas, né? Então, quais são os custos administrativos? Os financeiros, se precisa de recursos de terceiros, que são os empréstimos, né? E comparar esses custos e esses benefícios. Sempre você vai analisar essa viabilidade econômica desses projetos e vai selecionar as alternativas mais adequadas quando você vai comparar o custo e o benefício e vai elencar as prioridades a serem executadas. Então, a finalidade básica da avaliação econômica de um projeto de transportes é medir, né, os custos financeiros e tentar levantar os benefícios gerados à sociedade, comparar esses custos e esses benefícios, tá certo? E geralmente você utiliza a engenharia econômica para fazer essa comparação entre custo e benefício, ou através de uma taxa interna de retorno, que a gente chama de TI, ou através do valor presente líquido, né, que são conceitos de engenharia econômica, tá? Além dos benefícios econômicos, a gente também pode elencar os benefícios indiretos, como a facilidade de viajar. Por exemplo, o aeroporto Pinto Martins, aqui de Fortaleza, ele teve o seu terminal ampliado, né? Isso aí gerou o quê? Ele colocou mais guichês de check-in, então acelera a parte de despacho de mala, como ele também colocou mais esteiras, né? Que aí você também, na hora do desembarque, tem mais rapidez na hora de você pegar a sua bagagem, tá? Então, gera facilidades no teu embarque e no desembarque, tá? E também, um outro benefício é também você tentar elencar as vantagens e desvantagens sociais decorrentes de você ter uma maior mobilidade urbana. Então, do ponto de vista da sociedade, ela quer os benefícios, tá certo? E que esse projeto, ele consiga gerar o desenvolvimento econômico da região, melhorar a qualidade de vida dessa sociedade, ter redução, principalmente do tempo de deslocamento, a redução de acidentes, etc, tá? Então, vamos começar agora a falar sobre os custos econômicos. Geralmente, os custos econômicos são 3 tipos de custos: o custo de investimento, o custo de manutenção e o custo de operação. Tá? Então, é o custo de investimento, manutenção e operação. E sempre esses 3 custos, eles são medidos em unidades monetárias. Tá? Então, na avaliação econômica, você vai tentar elencar todos os componentes que possam contribuir direta ou indiretamente com esses custos, incidindo sobre o projeto, que deve também ser considerados. E, geralmente, a melhor forma de você separar, né, você levantar esses custos de investimento, manutenção e operação, tá certo? Seria você colocar através de uma tabela que contemple tudo e fica mais fácil de você avaliar, tá? Em termos monetários. Então, aqui nós vamos dar um exemplo do trem de alta velocidade que deveria ter sido construído para atender a Copa de 2014 aqui no Brasil. Infelizmente, eles só foram feitos os projetos iniciais e os projetos executivos, tá? Ele não saiu do papel, né? Mas, e aí ele ligava o quê? Ele ligava a cidade do Rio de Janeiro a São Paulo. Ele tinha várias estações, tá? As estações vermelhas eram as estações fixas, né, consideradas, que seriam realmente construídas, e as verdes, essas bolinhas verdes eram estações que seriam opcionais ou não, dependendo da demanda. Então, o deslocamento começava ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Ele tinha uma próxima estação que seria para atender o Aeroporto Internacional do Rio, que é o Aeroporto Tom Jobim, mais conhecido como Galeão. Depois ele tinha uma nova estação
em Volta Redonda, porque ali tem toda a indústria petroquímica, metalúrgica, siderúrgica do Rio de Janeiro, situa-se em Volta Redonda. Teria uma estação a ser considerada opcional, que era em Resende, para poder atender o Instituto das Agulhas Negras, né, a AMAN, tá? Depois tinha uma outra estação, já no estado de São Paulo, para atender a cidade de Aparecida, porque lá tem o santuário, né, Nossa Senhora Aparecida. Teria que Resende, Nossa Senhora Aparecida seriam estações opcionais, tá? Teria a estação em São José dos Campos, porque lá tem o ITA, tá? Tem a Embraer, né? Então teria uma estação em São José dos Campos, outra estação atendendo o aeroporto de Guarulhos, a seguinte seria atendendo o Campo de Marte, tá? E iria até Campinas, para o aeroporto de Viracopos. Ainda teria uma estação opcional em Jundiaí. Então seria as estações e o trajeto desse trem de alta velocidade. O trem de alta velocidade nada mais é, gente, que aquele trem bala, que tem muito nos países europeus, no Japão, né, que faz muito deslocamento de passageiros, tá? O trem levaria 3 horas, esse trem de alta velocidade, para fazer o percurso Rio-São Paulo, levaria 3 horas, ele teria 2 classes, tá? Uma classe executiva e uma classe normal, tá? Nos seus trens, né? E se comparado com a viagem que você pode fazer, deslocamento de carro ou de ônibus leva 6 horas e meia para fazer Rio de Janeiro a São Paulo, o carro leva 5 horas, né? Então o trem seria mais rápido. Só não ganha do avião, porque o avião, a ponte aérea é 1 hora e 10, mais ou menos, 1 hora e 5, tá? Então só perderia para o avião, mas seria bem atrativo se você considerar com relação ao deslocamento feito por carro ou então por ônibus. Então aqui nós temos algumas informações sobre esse TAV. O comprimento do trem seria 200 metros, o carregamento máximo dele 17 toneladas por eixo, a tara 436 toneladas, desenvolveria uma velocidade comercial de 300 km por hora e teria, se fosse 2 classes, 458 assentos, se fosse só uma classe única, 600 assentos. Para 2014, estavam previstos a quantidade de 42 trens, sendo 14 trens para o serviço expresso, 25 trens para o serviço regional e 3 trens reservas. Para 2024, 2034, seriam 84 trens, dobraria essa quantidade, tá? Seriam 28 trens para fazer o serviço expresso, 50 regionais e 6 de reserva. Então, quais seriam os custos, tá certo, desse TAV Brasil, né? Aqui é uma foto do trem bala, tá? Ele tem essa parte mais arredondada na frente para ter uma aerodinâmica melhor e conseguir atingir essa velocidade de 300 km por hora. Então, você tinha os custos de investimento e os custos operacionais, que incluem o custo de manutenção e o custo operacional em si. Os custos de investimentos, para o TAV, ele levaria em consideração a construção da linha férrea, a aquisição dos trens, que é a aquisição do material rodante, e a implantação de todos os sistemas e subsistemas necessários para a operação dos trens, tá? Aí você teria também os custos de infraestrutura relacionados às obras. Esse custo de infraestrutura, como na época não se tinha nenhum tipo de tabela, né, que pudesse nortear o levantamento desses custos, utilizou-se, tá certo, o sistema de custos rodoviários e fez uma adaptação. O sistema de custos rodoviários era do DENIT, né, e que foram levantados esses dados em setembro de 2008, tá certo? Esses custos, eles estavam relacionados ao fornecimento e a montagem dos equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos, sistemas, subsistemas, e os trens, que aqui são do material rodante, eles seriam adquiridos da Itália. Além disso, teriam que se levar em consideração os softwares, né, que seriam necessários para gerar a operação desses trens, e também a análise da engenharia, relacionada principalmente com a parte de infraestruturas, sistema de sinalização, energia, controle e telecomunicações. Teria outras fontes, teria também, por exemplo, a parte de serviço de terraplanagem, tá? Serviço de topografia, né? Tá? São outros tipos de serviços que também são incluídos nos custos de investimentos. Então, aqui nós temos uma tabela resumida sobre o custo total de investimento para o TAV,
tá? As obras civis seriam em torno de 24 bilhões de reais, 24,5 bilhões de reais, desapropriação e medidas socioambientais, quase 4 bilhões de reais, sistemas e equipamentos, 3,5 bilhões de reais, e material rodante, 2,8 bilhões de reais, um total de 34,6 bilhões de reais. Se a gente for abrir mais esses custos, tá? Seriam o quê? Por exemplo, a parte de infraestrutura, você iria ter o custo de terraplanagem, estrutura, via permanente, edificações, equipamentos, sinalização, telecomunicações, eletrificação da rede, porque é elétrico, né? As medidas socioambientais, material rodante e serviços complementares, para poder você gerar os 34,7 bilhões de reais. Só de terraplanagem era 2,2 bilhões, estrutura, né, que é a construção da linha ferro, 18,2 bilhões, via permanente, 2,1 bilhões, edificações e equipamentos, 1,4 bilhões, sinalização, 316 milhões de reais, telecomunicações, 314 milhões de reais, eletrificação da rede, 1,3 bilhão, medidas socioeconômicas, quase 4 bilhões de reais, aquisição dos materiais rodantes dos trens, né, que é 2,8 bilhões, e serviços complementares, 2 bilhões de reais, um total de 34,7 bilhões de reais. Tá? Os custos operacionais desses TAVs, eles envolviam o quê? Envolviam o custo da manutenção da via permanente, a parte de infraestrutura, a estrutura organizacional, que é a presidência, a diretoria, a parte dos maquinistas, né? A manutenção do material rodante e os custos complementares. Tá? E aí, o projeto, ele previa a utilização de modernas técnicas de construção e operação ferroviária para poder contribuir com a redução dos custos operacionais, como, por exemplo, você utilizar também sistemas automatizados. Então, aqui nessa tabela do slide 29, nós temos todos os custos operacionais do TAV, para o ano de 2014, 2024, 2034, 2044. Para 2014, os custos operacionais, incluindo via permanente, infraestrutura, estrutura organizacional, manutenção de material rodante e custos complementares, seriam 367 milhões de reais no ano, tá? Para 2024, seria 661 milhões de reais, 2034, 873 milhões de reais e 2044, 896 milhões de reais. Por que dá um salto de 2014 para 2024, praticamente dobra? Porque 2014 seriam 42 trens, e para 2024, 2034, 2044, 84 trens, né? Os trens a quantidade de trens dobraria. Então, os custos operacionais também incluíam com relação à manutenção da infraestrutura e relacionados também aos trens em si, que a gente sempre chama de material rodante, via permanente, sistema de sinalização e controle. Tá? A manutenção da via permanente, ela englobava o quê? Englobava a manutenção da superestrutura, inspeção da linha, detecção e transtorno de falhas, manutenção do lastro, cuidados com a eletrificação da rede, sinalização e telecomunicações. Tá? A infraestrutura englobava serviço de terraplanagem, a conservação dos túneis, né, de pontes, a conservação das estações em si, limpeza, reparo nas instalações, pinturas, vidros. Tá? Você também tinha, com relação aos custos da estrutura organizacional, salários, encargos e benefícios da presidência de diretoria, equipagem dos trens, maquinistas, manutenção de outros setores. Incluía também a manutenção do material rodante, que é a manutenção dos trens. Tá? E incluía também os custos complementares, como, por exemplo, recursos para instalações, materiais de escritório, energia, gás e água para os escritórios, e a parte de marketing e vendas dos bilhetes, a comercialização dos bilhetes em si. Tá? Então, aqui é uma tabela que ela mostra, um gráfico que ela mostra o crescimento dos custos operacionais do TAV para 2014 até 2044. Como eu disse, de 2014 até 2024 dobra esses custos, porque dobra a quantidade de trens, tá? Passou de 42 para 84 e depois vai aumentando paulatinamente até que de 2034 até 2044 fica mais ou menos constante esses custos operacionais. Só que o TAV ele não entrou em operação. Tá? Então, esses custos operacionais do TAV, tá certo? Como eu falei, ele teve um incremento gradual de 2014 até 2044, porque a quantidade de trens dobra, né? 2014, 42 trens, 2044, 84 trens, e por causa
que considerava-se que ia ter uma maior intensidade das atividades de manutenção devido a essa quantidade de trens crescendo paulatinamente. Então, essa seria a parte dos custos econômicos. Nosso próximo vídeo aula vai tratar sobre os benefícios econômicos e a comparação entre os custos e benefícios econômicos de uma avaliação de projetos de transportes.